Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. O Internacional vai enfrentar amanhã o América Mineiro no Estádio Beira-Rio às 21h30. O jogo válido pela Copa do Brasil, o Internacional perdeu a primeira partida lá em Minas Gerais por 2-0. E teve expulsos o Bustos, que agora está lesionado, então já seria desfalque de qualquer jeito. Mas perdemos também o nosso camisa 10, Alan Patrick, que é o cérebro do time, o armador de jogadas e o jogador que não tem substituto. E aí, como faz para substituir um jogador que não tem substituto? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos projetar o time do Internacional. E é claro, eu gostaria aqui de dar um recado. Eu sei que muita gente da torcida adversária do jogo que o Inter vai enfrentar acaba comentando aqui nos vídeos, e eu quero dar um recado para a torcida do América, dos torcedores do América que eventualmente caíram aqui nesse vídeo e estão me assistindo. Eu queria dizer que respeito muito o América, respeito a história do América também, sei que é um time de Série A, sei que é um time que tem uma história bonita no estado de Minas Gerais, né, como historicamente a terceira força do estado, e eu sei que talvez vocês merecessem que eu desse aqui uma análise do América também para a partida. Mas como esse é um canal do Inter, eu vou analisar o Internacional, e sobre o América o que eu posso dizer é que é um adversário que merece o respeito. Acima de tudo, sempre o respeito, né? Eu nunca vou desrespeitar aqui um adversário não importa como seja, né, o adversário, eu sempre vou respeitar o adversário, mas é inegável que tanto a história do Internacional é muito maior que a do América, a história do Inter no cenário nacional e no cenário mundial é muito maior, e a fase das duas equipes, apesar do Inter não estar vivendo o melhor momento da sua história, de ter tido percalços recentemente, ter estado em crise recentemente e agora está tentando sair dessa crise, o elenco do Internacional e a capacidade de vencer o jogo do Internacional, pelo menos na teoria, é maior que a do América Mineiro. E eu acredito que a própria torcida do América Mineiro sabe disso, e sabe que conseguiu, lá em Minas Gerais, um grande placar de 2-0 contra o Inter, que pode sim garantir ao América Mineiro a classificação. Agora, voltando a falar com a torcida colorada, o que nós temos para essa partida? Nós temos dois adversários, o América Mineiro e o próprio Internacional. Os nossos próprios erros, os nossos próprios... a nossa própria postura, né? O nosso próprio histórico recente de jogos que a gente não desempenhou aquele futebol todo que a gente espera desse elenco, porque a gente ainda não chegou naquele futebol de 2022. Mas nas últimas duas partidas a gente conseguiu uma coisa chamada resultado. A gente saiu de campo com 3 pontos. A vitória que a gente teve contra o Metropolitanos por 2-1, se repetida contra o América Mineiro no Beira-Rio, a gente vai estar fora da Copa do Brasil. E a vitória que a gente conseguiu contra o Bahia nos colocaria numa decisão de pênaltis. Ou seja, o Internacional ainda não apresentou recentemente, pelo menos, um futebol que nos faça acreditar de verdade que o Inter passaria sem necessidade de pênaltis pelo América Mineiro. Mas, contra tudo e contra todos, o Internacional precisa passar pelo América Mineiro. E por que precisa passar pelo América Mineiro? Por 2 motivos. Primeiro, que o nosso ego, a nossa... Como é que eu vou dizer assim? A nossa expectativa para o Inter em 2023 é muito maior do que ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. A gente quer ir além com o Internacional, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, e fazer uma bonita campanha no Campeonato Brasileiro. É claro que a gente não pode ter tudo, e a maior chance que o Inter tem na temporada são as Copas, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores. Muita gente diz, inclusive,
que a maior chance do Inter na temporada é a Copa do Brasil, que a Libertadores seria um degrau a mais. Eu discordo, eu acho que no máximo as competições são de mesmo nível, já que os times mais fortes da Libertadores são os times brasileiros, e esses mesmos times estão também na Copa do Brasil, só que só brasileiros. Então não tem nem os times lá da Venezuela ou do Equador, times de menor expressão, para que a gente possa passar de fase com uma certa tranquilidade. Tem só times brasileiros, e times brasileiros são mais cascudos e estão sendo mais difíceis de serem batidos no cenário aqui da América do Sul. Times brasileiros são a pedra no sapato, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, que só tem os brasileiros. Enfim, vamos lá. O Internacional deve ir a campo com um time que é quase unanimidade entre todas as pessoas que fazem conteúdo sobre o Inter aqui no YouTube. Seria John no gol, com Igor Gomes na direita, dupla de zaga Moledo e Nico Hernandes, lateral esquerdo René, voltando a ser titular depois de jogar o segundo tempo no último jogo contra o Bahia. A abertura de meio campo fica por conta do Campagnaro, e mais avançados no meio de campo seria o Johnny e o Depena. A gente não sabe, e ninguém sabe, até pelo menos o jogo iniciar, se vai ser Johnny ou Depena na camisa 10, né, que seria a função do Alan Patrick. Quem deles vai fazer a função do Alan Patrick? Não sabemos. Eu acho que seria o Johnny, porque o Johnny tem feito melhores partidas do que o Carlos Depena, até pela questão emocional que vive o Carlos Depena com seu pai, né, que está doente, enfim. Acho que o Johnny deve ser o escolhido pelo Mano Menezes para fazer essa função do Alan Patrick de armação de jogadas, o nosso camisa 10. Só que acredito que, ao contrário do Alan Patrick, ele deve jogar um pouco mais pela direita, enquanto o Carlos Depena joga um pouco mais pela esquerda. Partindo disso, o Inter viria com 3 atacantes, Wanderson, Pedro Henrique e centralizado o alemão. O que tem de dúvida? Se o Luiz Adriano vai estar bem ou não para o jogo, né? Ele sofreu uma concussão no jogo contra o Bahia, deu alta do hospital só no dia seguinte, ele passou a noite no hospital, não treinou, né, ontem, e hoje eu não tenho informação se ele treinou ou não treinou, se ele vai para o jogo ou não vai, não sabemos ainda os relacionados, mas enfim, talvez tenha essa dúvida entre o alemão e o Luiz Adriano lá no ataque. Quem eu colocaria? Eu colocaria o Luca, o menino Luca. Talvez isso seja um fardo muito pesado para um menino, né, que nem o Luca. Mas ele é um menino que tem bastante competência. Acho que o Mano não vai colocar o Luca, então não adianta a gente conjecturar uma coisa que não existe, uma coisa que o Mano não vai fazer, né? Mas, de acordo com a enquete que eu vi num outro canal, 66% da torcida colorada escolheria o Luca para ser o camisa 9 dessa partida, para vocês verem como o guri tá com moral, né? Mesmo tendo jogado poucas partidas e nunca tendo começado uma partida como titular do Inter, a torcida tá querendo ele. Mas também não adianta a gente inventar uma realidade alternativa em que o Luca começa o jogo como titular, se a tendência não é essa. Então deve ser ou alemão ou Luiz Adriano pro ataque. Se o Luiz Adriano estiver bem de saúde, me parece uma alternativa um pouco melhor, já que o alemão vem fazendo partidas até piores do que o Luiz Adriano. Então o Luiz Adriano acabou subindo um degrau na preferência do torcedor. Inclusive nessa enquete que eu mencionei, ele estava um pouquinho à frente do alemão na preferência do torcedor. E assim vamos. Existe também a possibilidade do retorno do Vitão, talvez não começando a partida, talvez vai ser relacionado, fique no banco, ou pode ser que o Mano coloque o Vitão no lugar do Nico Hernandes. Eu prefiro que não. O Nico Hernandes vem fazendo grandes partidas e, na minha opinião, ele se tornou titular do Internacional. E seria um erro colocar o Vitão de volta no time. Se for jogar, beleza, desejo boa sorte, vou torcer pelo Vitão, mas eu acredito que o Nico Hernandes consegue fazer um enfrentamento melhor no jogo. Enfim, nós não podemos escalar o Rômulo na lateral direita, porque ele já jogou pelo Atlético, né, de Minas Gerais, pela Copa do Brasil, então ele desfalca o Internacional, não pode disputar a Copa do Brasil. Vai Igor Gomes pela lateral direita, que há muito tempo ele não joga, né, na lateral direita, pelo menos não saindo assim como titular. O John, nosso goleiro, parece ter se consolidado,
E talvez o René não comece jogando, comece Tauan Lara, mas eu acho pouquíssimo provável. Eu acho que vai René pro jogo. Ele já não jogou o jogo todo contra o Bahia. Acredito que o Mano já estava pensando em ele jogar o jogo todo contra o América, que é o jogo mais decisivo. E o Internacional, ele precisa nada menos do que uma epopeia para passar pelo América. O Inter precisaria de 2 gols de diferença, e aí não tem saldo qualificado, né? Qualquer vitória do Internacional por 2 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Ou então, 3 ou mais gols de diferença para o Inter passar direto sem a necessidade de pênaltis. Uma vitória do Inter por um placar de 1 gol de diferença, ou empate, ou a derrota, obviamente, também, o Inter estaria fora da Copa do Brasil. É complicado, é difícil, o América provavelmente vai montar um ferrolho para segurar a partida desde o primeiro momento. Acredito que, inclusive, numa situação em que o Inter esteja ganhando por 2-0 na partida, o América manteria esse ferrolho para levar o jogo para os pênaltis. Então a gente só poderia enxergar o América um pouco mais aberto no jogo e procurando fazer gols. Na minha opinião, o América só faria isso depois de um possível 3-0 para o Inter. Se o Inter fizesse o terceiro gol, o América se abriria, não antes disso. O América vai segurar o 0-0, vai segurar 1-0 contra e segura também 2-0 contra, porque é mais vantagem para o América tentar uma classificação, ainda que seja numa disputa de pênaltis. As chances deles são melhores numa decisão de pênaltis do que se abrindo e tentando classificar direto numa eventual, né? Claro, eu tô conjecturando que o Inter vá para cima e comece a fazer gols no América Mineiro. Então, o América se seguraria até um 2-0 contra. 3-0 para o Inter, aí sim o América talvez se abriria. O que eu acho que o Inter precisa fazer para essa partida? Precisa fazer o primeiro gol antes dos 15 minutos, né? Eu acho fundamental que o Inter abra o placar antes dos 15 minutos e que o Inter faça pelo menos, no mínimo, mais um gol ainda no primeiro tempo. Porque a gente sabe que a gente tem uma queda de rendimento no segundo tempo, além do fator emocional. Então o Inter viraria para o intervalo com um placar de 2-0 no mínimo, né? E no segundo tempo o Inter tentaria o próximo gol, que seria o gol da classificação. Sempre lembrando para não descuidar da defesa, cuidar para não fazer pênalti, cuidar lances de bola parada, porque sempre é uma oportunidade para o América Mineiro fazer um gol. E um gol do América Mineiro não seria menos do que um desastre, né? Porque aí, o que já é difícil, né, de fazer 2 gols para ir para os pênaltis ou 3 gols para classificar direto, cada gol do América é um gol a mais que a gente precisa fazer. E ninguém quer isso, né? A gente quer a classificação. O Internacional vai para esse jogo, vai para tentar uma epopeia. Os ingressos foram grátis para sócios, né? Só fazer o check-in e retirar o ingresso. E, inclusive, quem tem cadeiras numeradas está podendo levar um acompanhante gratuitamente. Então, é casa cheia. Eu acho que o Internacional pode vir a chegar até uns 40 mil torcedores. Acho que vai ser algo em torno de 30 e poucos. 30, 35, talvez um pouco mais de 35. Não sei se chega a 40. Mas vai ter que ser uma torcida barulhenta que vai tentar empurrar o Internacional para a classificação. Da minha parte, vou estar lá durante o jogo no canal do Ramiro Rústico. Inclusive, já convido vocês para assistirem lá a nossa jornada rubra. A partir, acredito que deve começar lá pelas 8 horas da noite. A gente vai estar lá ao vivo e esperamos vocês para esse jogo. E eu espero de coração que o Internacional nos dê essa vitória, esse presente. Não apenas a vitória, mas a classificação. Espero que vocês tenham curtido essa análise. Coloca aí nos comentários o que vocês acham, qual a previsão de placar, o que vocês acham que vai ser o placar. Eu acredito que o Inter pode fazer um 4-0, mas entendo que não vai ser nada fácil. Vai ser um jogo bem duro, bem marcado. Não vai ser barbada, não. Eu acho que vai ser um 4-0, mas jogo pegado, assim, sem muita facilidade, não. Não é aquela goleada típica de 4-0. Seria um 4-0 num jogo bem pegado, bem marcado. E não esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e eu vejo vocês aqui amanhã, depois do jogo.
eu lanço o vídeo para fazer a análise da nossa classificação ou da nossa desclassificação. Espero que eu esteja feliz classificado. Valeu, gente. Até amanhã.